Era fim de semana de Halloween. Esse ano estava caindo em um sábado. Minha mãe sempre leva muito a sério as decorações e a distribuição de doces. É quase como se ela tivesse que competir com os vizinhos para ter a casa mais procurada para fazer doces ou travessuras. Nós moramos em uma esquina de um bairro suburbano normal. Então, quando estamos decorando, também decoramos a lateral da casa. Já que o Halloween era sábado este ano, as crianças começaram a fazer doces ou travessuras no início do dia. Mas estava um frio nublado o dia e havia uma chance de chuva na previsão. Minha mãe aparentemente não conseguia entender que isso pode ter sido um fator que explica por que não havia muitas travessuras, ou travessuras depois que algumas travessuras aparentemente pularam nossa casa. Ela presumiu que era porque não havia decorações suficientes para atrair aquelas travessuras, ou travessuras. Ela me disse para ir buscar todos os recipientes que restavam no sótão. Contendo decorações, eu insisti que não era necessário, mas ela insistiu no contrário e me forçou a. Então fui até o sótão que fica logo acima do meu quarto. A porta do sótão fica no corredor lá em cima. Abaixei a porta e subi a escada. Temos os contêineres de férias organizados de uma maneira específica. Então fui até onde estavam os contêineres de Halloween. Havia apenas alguns ainda sobrando lá em cima. Abri um para ver o que tinha dentro. Disse bom o suficiente. Comecei a arrastar o container em direção à porta do sótão. Então deslizei cuidadosamente o container escada abaixo. Quando estava prestes a descer do sótão, pensei ter ouvido alguma coisa. No lado oposto do sótão, como um pedaço de madeira quebrando sob o peso ou pressão de algo, olhei para a parede de contêineres no canto mais distante. É um sótão. Embora o som de madeira quebrando realmente não fosse tão estranho assim. Desci do sótão e trouxe as decorações para baixo de lá. Minha mãe e eu colocamos mais algumas decorações no jardim da frente. Estava ventando muito e parecia que iria chover a qualquer momento. Realmente não havia muitas doces ou travessuras. Minha mãe estava decepcionada porque ela faz tudo com os doces. Também ela sempre foi uma daquelas pessoas que faz um monte de saquinhos de guloseimas caseiros, com um monte de doces diferentes dentro. Eu pude ver o quão chateada ela estava por não dar a maioria deles. Nesse ritmo, o dia progrediu. Eu estava no meu quarto jogando videogame no meu laptop, enquanto minha mãe descia as escadas na sala e na cozinha distribuindo doces para as poucas crianças que apareciam. Então começou a chover, e isso praticamente colocou um amortecedor para o resto do dia, em termos de doces ou travessuras, e eu estava jogando no meu quarto, quando ouvi um estalo vindo de cima do meu quarto, no sótão novamente. Não muito anormal, mas fiz uma anotação mental de que aquela foi a segunda vez que ouvi algo lá de cima. O resto do dia estava chuvoso, e naquela noite a chuva se transformou em uma tempestade perfeita para a noite de Halloween. Eu costumava ser um grande jogador na minha adolescência. E então, em vez de sair com os amigos no sábado à noite, muitas vezes eu ficava jogando videogame. Infelizmente, esta noite não foi exceção. Eu fiquei acordado até bem tarde da noite, depois dos meus pais já terem ido dormir. Ainda estava chovendo lá fora, então ouvi algo acima de mim de novo. Dessa vez pareciam passos. Eu queria saber se minha mãe estava no sótão guardando coisas, mas já era tarde da noite. Sentei e escutei por um tempo. O som parou. Pausei meu jogo e saí para o corredor depois de alguns minutos, e vi que a porta do sótão estava aberta. Agora ouvi barulhos lá embaixo na cozinha. Ouvi o som de coisas sendo movimentadas na geladeira. Meu coração estava acelerado. Então andei na ponta dos pés pelo corredor para o quarto dos meus pais. Quando abri a porta silenciosamente, vi meus pais dormindo profundamente na cama. Senti meu estômago revirar e me senti enjoado. Fechei a porta silenciosamente e fui até meu pai para sacudi-lo, para acordá-lo. Ele acordou facilmente e eu sussurrei para ele que há alguém na casa. Ele imediatamente se sentou e disse: "O que você falou?" "Há alguém na cozinha. Agora na geladeira. Acho que eles estão escondidos no sótão." Meu pai não é um homem grande ou conflituoso. Ele mantém um bastão de polícia debaixo da cama, em o caso de uma emergência. Mas eu não acho que ele alguma vez pensou que teria que realmente usá-lo. Meu pai me disse para ficar quieto. Ele foi olhar para o corredor em silêncio.
Quando voltou para dentro, ele sussurrou que viu alguém no corredor, subindo para o sótão. Ele fechou a porta do quarto e trancou, e ligou para a polícia. Agora minha mãe também estava acordada, mas todos nós ficamos o mais quietos possível e não surtamos. Agora era um jogo de espera até a polícia aparecer. Meu pai desceu para abrir a porta da frente. A porta do sótão estava fechada. A polícia teve que entrar. E lá encontrou um homem com aparência de sem-teto escondido no canto atrás daquela parede de contêineres. Os sons que eu estava ouvindo eram na verdade de uma pessoa o tempo todo, o homem. Embora parecesse sujo e meio assustador, aparentemente era muito direito e honesto. Ele simplesmente entrou quando ele viu que a porta da frente estava aberta no dia anterior. Ele não tinha onde dormir. Ele estava com um dos nossos cobertores lá em cima e tinha um pote de manteiga de amendoim como ele também que ele estava comendo. A coisa toda ainda é muito perturbadora e eu me pergunto como as coisas seriam. Teria acontecido se eu ou meu pai confrontássemos o homem em vez da polícia? Meus pais não apresentaram nenhuma acusação. Quando eu tinha 18 anos, dei uma festa na casa dos meus pais no Halloween. O convite estava fechado, o que significa que eu disse às pessoas para não trazerem estranhos. Essa era uma regra que meus pais me deram. Eles não estavam em casa naquele fim de semana, e foi por isso que pude dar a festa. Outra regra: o lugar precisava estar ainda mais limpo do que antes da festa. Convidei cerca de 50 pessoas, cerca de 40 acabaram aparecendo na festa. Começou por volta das 18 horas, estava começando a escurecer, seria parcialmente no quintal e parcialmente no primeiro andar. Meus pais me deixaram dinheiro para lanches, como refrigerantes e comida para deixar na cozinha para as pessoas levarem. Eu disse aos meus pais que seriam festas sem álcool, mas acho que eles sabiam que era um monte de amigos que são alguns anos mais velho que eu. Trouxeram equipamentos de DJ para a festa. Estávamos a todo vapor ao anoitecer. Vi que todos pareciam ter me ouvido, pois não notei estranhos, porque eu reconheci quase todo mundo. Um veio até mim e me cumprimentou depois de entrar. Eu não bebi muito porque era minha festa e eu queria ser um pouco responsável, mas todos os outros estavam ficando mais bêbados à medida que a noite passava. Eventualmente, um dos meus amigos saiu de casa depois de pegar comida e ele perguntou quem era aquele cara de macacão de esqueleto dentro de casa. Eu não me lembrava de ter visto ninguém com fantasia de macacão. Então, entrei na casa onde havia algumas pessoas na cozinha, perguntei se eles viram alguém vestindo uma roupa de esqueleto e alguém me disse: sim, parecia que ele estava bisbilhotando a casa. Fiquei preocupado quando ouvi isso e perguntei se alguém o convidou ou sabia quem era. Ninguém lá, dentro, o conhecia. Olhei ao redor da casa e então encontrei ele. Ele estava descendo as escadas. Perguntei quem é você e ele disse: Mike. Eu estava usando o banheiro lá em cima. Era uma voz muito profunda. Ele parecia mais velho. Seu corpo também era um pouco maior. Não musculoso, apenas uma aparência mais robusta. Perguntei quem convidou você. E eles disseram: Tom. Eu não conhecia um Tom solteiro. Então perguntei quem é Tom. Então perguntei se ele poderia tirar a máscara. Ele não ouviu nem respondeu. Apenas passou por mim em direção à porta da frente e saiu. Corri escada acima em direção aos quartos para verificar se algo teria sido roubado. Todas as portas do andar de cima estavam fechadas, menos a do banheiro. Após uma vistoria rápida, pude ver que estava tudo em ordem. Então fui trancar a porta da frente e contei a um grupo de amigos. Como era estranho. Fui perguntar a alguns amigos se eles sabiam quem convidou o cara esqueleto, e ninguém sabia quem era a pessoa. Dei mais um tempo. A festa estava acabando por volta da meia-noite. A maioria das pessoas estava começando a ir embora. Alguns amigos próximos ficaram para trás para ajudar na limpeza. Afinal, foi dito e feito, foi uma festa de sucesso. Quando todos foram embora, comecei a me preparar para dormir. Um dos meus amigos, Vini, ficou no sofá lá embaixo depois de escovar os dentes e vestir o pijama. Decidi ir conversar com Vini na sala. Por um tempo tomamos algumas bebidas e apenas assistimos vídeos engraçados no YouTube. Minha irmã mais nova, que tinha 14 anos, já estava dormindo. Ela não participou da festa porque era muito nova. Estávamos quietos para não acordá-la, mas quando Vini e eu ouvimos barulhos vindos de cima, parecia que a tínhamos acordado. Eu estava esperando os sons que pareciam passos indo para o banheiro ou algo assim.
Fiquei um pouco confuso quando não ouvi a porta da minha irmã se abrir. Decidi subir só para verificar. Eu bati na porta dela e ela não respondeu. Eu abri uma fresta e vi que ela estava dormindo. Então, quais eram aqueles sons que eu estava ouvindo? Então fui para o quarto dos meus pais. Percebi que a porta não estava fechada. Eu era capaz de simplesmente empurrá-la sem girar a maçaneta. O que foi estranho, porque eu me certifiquei de que a porta deles estava fechada antes da festa. Olhei para dentro do quarto sem acender as luzes, e ao sair, olhei pela fresta da porta e do outro lado, eu vi aquele cara no canto de macacão de esqueleto. Eu não me enganei. Eu sabia o que estava vendo. Fiquei impressionado comigo mesmo por não ter corrido ou gritado. Fingi que não o vi e fechei a porta. Então desci e disse a Vini que o cara de antes estava em casa, lá no quarto. Pedi para ele ligar para a polícia e dizer que havia um intruso na casa enquanto eu subia as escadas na ponta dos pés para o quarto da minha irmã. Entrei e a sacudi para acordá-la. Expliquei a ela o que estava acontecendo e certifiquei-me de que ela ficaria quieta enquanto me seguia. Chegamos lá embaixo sem pirar, em silêncio. Encontramos com o Vini na cozinha, perto da porta dos fundos, onde saímos para o quintal. Depois cortamos pela lateral para a frente e fomos para a casa do nosso vizinho, tocando a campainha em pelo menos 3 vezes. Nosso vizinho nos deixou esperar com ele pela polícia, mas em algum momento antes da polícia chegar, aquele cara escapou pela janela do quarto dos nossos pais. Eu sei porque a janela agora estava aberta. A porta do armário deles também estava aberta, onde meu pai mantém um cofre. É como se alguém soubesse que o cofre estava lá e tentou arrombá-lo. Ou simplesmente tentar tirar todo o cofre do chão. Era óbvio que o homem tinha tentado arrombar. Ele simplesmente entrou. Na festa novamente, poderia ter sido qualquer pessoa, embora nós nunca descobrimos quem era, mas era alguém que sabia que eu estava dando uma festa, alguém mais velho e alguém que sabia sobre o cofre. Dos meus pais. Minha irmã acabou contando aos nossos pais sobre isso e, obviamente, essa foi a última festa que eu pude dar na minha casa. Isso aconteceu em 2016, quando eu tinha 15 anos. Esse seria meu último ano de doces ou travessuras no Halloween, então eu queria fazer disso uma grande ocasião. Minha mãe é bem descontraída, então se transformou em um grande evento de vários dias. Um dia antes do Halloween eu teria uma festa do pijama com meus amigos Davis e Isaac. Faltaria a escola no dia seguinte no Halloween. Gostosuras ou travessuras com Davis e Isaac. Depois teria uma festa do pijama, apenas com minha namorada Amber e eu. Esta história se aplica a ambas as noites, então tentarei explicar o melhor que puder o que meu porão tinha. Ele acabou de ser reformado, foi transformado em uma caverna de adultos, então obviamente meus amigos e eu queríamos ficar lá durante a noite. O porão tinha um longo corredor direto para a caverna de adultos. O interruptor de luz para o corredor não funcionou. Tinha uma vibração bem assustadora. Mas para esta noite seria uma coisa boa. Minha mãe fez biscoitos para nós e depois descemos para a caverna. Era por volta das 23 horas. E tínhamos acabado de assistir o filme O Grito original. Nosso segundo filme da noite seria Atividade Paranormal, que nenhum de nós tinha assistido antes e é por isso que o escolhi. Lembro-me de pausar o filme nem 30 segundos depois por causa do movimento detectado pela luz no quintal. Ligando, iluminou a sala inteira, arruinando a vibração assustadora que tínhamos. Então esperei o cronômetro de 30 segundos para que ele desligasse e então retomei o filme. Depois de mais 30 segundos a luz se acendeu pela segunda vez. Eu comecei a ficar irritado. Davi me perguntou o que a estava mantendo ligada. Eu disse que não tinha ideia. Mais 30 segundos se passaram e a luz se apagou. Novamente eu passei o filme novamente. Foi nesse momento que eu queria saber o que diabos estava acontecendo e então pedi para Davi e Isaac para subir comigo para que pudéssemos ver o que era. Eles concordaram e subimos as escadas para olhar pela porta dos fundos. Quando chegamos lá, a luz do quintal havia apagado, então foi difícil ver. Estávamos parados por 5 minutos esperando que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Voltamos para a caverna e decidimos desligar o filme. Durante a noite, apenas mexendo em nossos telefones e conversando, não estávamos realmente dando mais atenção nisso. De qualquer maneira,
Cerca de 2 horas depois, todos estavam dormindo, exceto eu. Eu estava navegando no meu telefone quando o brilho familiar do movimento da luz entrou pela janela pela 4ª vez. Eu estava exausto e então imaginei que era apenas mais um grupo de crianças tentando nos pregar uma peça ou algo assim. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, menos fazia sentido. Pensei em verificar o quintal uma última vez e exatamente como eu pensei que seria. Aconteceu que não havia ninguém lá fora. Eu desisti. Então voltei para a sala e encerrei a noite. A noite seguinte veio em um piscar de olhos e a próxima coisa que eu percebi era que tinha um saco cheio de doces e me senti meio triste. De certa forma, isso foi como se minha infância terminasse. No entanto, imaginei que deveria apenas tentar aproveitar a noite e não relembrar neste momento. Ainda tinha pensamentos persistentes sobre a noite anterior, se deveria contar à minha namorada ou não. Ela estava com medo de tudo e eu pensei: não quero estragar uma noite com ela por causa de uma história que tivemos na nossa última noite. Saímos de casas para pedir doces, e no caminho que tomamos, foi quando Amber soltou um grito alto de dor. Perguntei o que aconteceu, e então ela me contou que uma pedra foi atirada nela. Me virei e percebi que tinha um cara com máscara de palhaço, parado cerca de 4 a 5 metros atrás de nós. Foi bem no meio da epidemia de palhaços. Eu disse para ela correr, mas ela ficou ali parada. Eu o analisei um pouco, mas percebi que esse cara parecia um homem adulto. Ele só tinha uma máscara de palhaço e o resto de sua fantasia eram simplesmente roupas normais. Então continuamos andando, mas tudo que o homem fez foi ficar ali. Foi nesse momento que decidimos encerrar a noite e pulamos as últimas casas por ansiedade. Voltamos para minha casa para que meus amigos pudessem ser buscados e assim era só minha namorada e eu olhando os doces no chão da sala. Ela perguntou se poderíamos assistir a um filme. Então decidi que ligaria Atividade Paranormal novamente, mais tarde naquela noite para terminá-lo. Lembro-me perfeitamente da cena do filme naquele momento. De repente a tela ficou preta e as luzes na caverna se desligaram. Minha namorada e eu nos abraçamos. Percebi que faltou energia na casa toda. Isso imediatamente me fez começar a ficar paranoico. A energia nunca tinha acabado nesta casa, a menos que houvesse uma tempestade. Verifiquei meu aplicativo de previsão do tempo e disse que as condições eram normais naquela noite. Não havia previsão de chuva. Eu disse para Amber ficar na caverna, mas ela ficou com medo lá embaixo. Então ela decidiu subir comigo para ver o que estava acontecendo no gerador da casa que ficava no quintal. E foi aí que eu senti o terrível embrulhar no meu estômago. Os pensamentos da noite passada voltaram para mim e desta vez eu não tinha Davis Isaac comigo. Amber não era muito forte. Todos os piores pensamentos vieram à minha mente. Quando abri a porta de correr para o quintal, tudo que ouvi foram grilos cantando. Imaginei que talvez estivesse apenas pensando demais em Amber. Passei pela luz de movimento que não acendeu. Agora, eu estava a cerca de 1,5 metro do gerador, quando pensei ter ouvido um galho estalar. Amber e eu olhamos para a floresta ao longe lado do quintal. Os únicos sons eram dos grilos. Mas sentíamos que estávamos sendo observados. Senti que ia vomitar. Decidi que seria melhor ficar em casa, mesmo sem luzes acesas. Ficar lá fora eu não queria mais. Amber foi na frente. Foi quando eu vi o mesmo cara com máscara de palhaço, parado ao lado do meu galpão. Nós apenas nos encaramos por um tempo como se ele estivesse tentando nos assustar. Então, de repente ele pulou para frente e começou a correr em nossa direção. Corremos para a porta dos fundos, entramos e bati a porta. Amber e eu descemos correndo para a caverna e ficamos atrás do bar no canto da sala. Foi quando lembrei que não tranquei a porta dos fundos. Foi quando ouvimos uma batida lá em cima. Agora tudo estava em silêncio na caverna. Amber começou a enviar mensagens de texto para a polícia porque ela estava com muito medo de falar. Ela explicou que havia um homem na casa. Minutos pareceram horas. Devem ter sido uns 10 minutos no máximo. E o som que eu temia ouvir veio da porta do porão se abrindo. Ouvi passos descendo as escadas e no corredor. Minha namorada estava respirando muito alto.
Eu tive que cobrir a boca dela. Ouvi passos vindo em nossa direção e parando em frente a nós. Eu estava começando a pensar que minha única opção poderia ser brigar se ele descobrisse onde estávamos. Peguei uma garrafa de cerveja atrás do bar e me preparei mentalmente para lutar, se fosse necessário. A sala ficou em silêncio por um bom tempo, mas então ouvimos sirenes vindo de fora. Percebi que essa era a distração perfeita e o momento para atacar. Em uma fração de segundo me levantei. Corri até ele e o golpeei na cabeça com a garrafa, mas tropecei e caí. Depois de balançar e cair no chão, olhei para cima e vi aquele homem com a máscara de palhaço de antes. Acho que a máscara dele bloqueou um pouco meu golpe. Porque ele mal se encolheu. Percebi que era uma ideia estúpida, porque parecia que ele estava prestes a vir para cima de mim, depois de ouvir as sirenes. De qualquer maneira ele olhou para mim no chão. Eu estava prestes a gritar para Amber correr, enquanto eu deitado no chão, lutando para me levantar. Minhas pernas estavam dormentes e eu percebi que minha vida poderia acabar agora, mas a polícia poderia estar do lado de fora. O homem ficou me olhando por mais um momento antes de subir as escadas correndo. Então ouvimos a porta dos fundos abrir e bater novamente. Eu corri escada acima para deixar a polícia entrar, e disse a eles que o cara saiu pelos fundos. E é claro que você está se perguntando se o cara foi pego. A resposta é não. A polícia nunca pegou esse cara, ao menos não que eu saiba. Não posso mais ir até aquela caverna sozinho sem me sentir ansioso até hoje. Eu e Amber ficamos juntos por mais algum tempo. Depois disso, não há nada que eu possa fazer a não ser olhar para trás e ser grato por ainda estarmos vivos. Nunca esquecerei aquela sensação de olhar para cima e ver aquela máscara de palhaço olhando para mim enquanto eu me debatia no chão.